Ora, muito boa noite. Segunda-feira, 17 de junho de 2024. Estamos de volta para o habitual debate no início da semana aqui na TV Girassol. Você é sempre nosso convidado. Ora, hoje vamos olhar para o aproveitamento dos quadros formados no exterior. Temos como convidado Edmio Fernando, que é administrador da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP. Edmio, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, companheiro. Queremos agradecer em nome do MAPTES pelo convite formulado. Estamos aqui para, de certa forma, enriquecer o debate. Muito obrigado. Muito bem. Agradecemos também a presença do ilustre Paulino Cangoma, diretor-geral adjunto do INAGBO, Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite e muito obrigado. À minha esquerda temos Nelson Pereira de Souza, docente universitário, mas está aqui na qualidade de representante dos caimaneiros, antigos estudantes angolanos em Cuba. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos nossos caros telespectadores e também uma boa noite aos meus colegas de painel. Igualmente, Luís Jimbo, que é analista político. Boa noite, bem-vindo também uma vez mais aqui ao nosso debate da segunda-feira. É sempre uma honra estar consigo e com a audiência da TV Girassol e reitero boa noite aos meus colegas. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Vamos começar a nossa abordagem, já o dissemos. O aproveitamento dos quadros formados no exterior é o tema de hoje e começamos exatamente por perceber, Edmio, o que é que, em termos de Estado, hoje temos de mecanismos para que o Governo tem para controlar os quadros que estão a ser formados no exterior. Há políticas criadas para tal. Como é que isso funciona? Muito obrigado, capitão, pela pergunta formulada. Mais uma vez reitero a saudação à audiência da TV Girassol e aos colegas de painel. No fundo, a questão que coloca é uma questão de todo interessante e, todavia, se me permitir, vou procurar fazer uma contextualização tendo em conta o Ministério de que representamos. Né? No caso aqui, o MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que tem como missão e vocação, enquanto um departamento ministerial da Administração Central, que é promover e orientar as políticas voltadas à gestão dos recursos humanos da administração pública, no domínio da administração pública, mas também orientar e organizar o Sistema Nacional de Formação Profissional no domínio do trabalho. E se calhar aqui é que poderíamos, de certa forma, enquadrar o nosso tema. No domínio da administração pública, nós temos hoje um ente vocacionado à formação, mas à formação profissional, ao aperfeiçoamento e dentre outras formações profissionais. Estamos a falar, nomeadamente, da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, esta que tem hoje como vocação formar os quadros de administração central, local, direta e indireta do Estado. Depois, no domínio do trabalho ou no domínio da formação profissional, nós hoje temos o INAFOP, que é o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, que tem como missão a formação profissional de primeiro nível e de segundo nível, no caso é que estamos a falar de jovens, formações estas que têm como vocação trabalhar o sentido de saber fazer e desenvolver alguma habilidade e alguma competência técnico-profissional aos jovens. E relativamente neste aspecto, a enquadrar para o tema, o INAFOP, primeiro é importante dar nota de que o MAPTES e o INAFOP não criam o emprego, né? É importante fazermos aqui esta segregação. O emprego ele deve derivar da economia. E isto resulta, entretanto, do PDN hoje 2023-2027, que encontramos vários eixos que se dedicam no domínio da capacitação de quadros, no domínio da capacitação e da formação profissional. E aqui um dos tópicos que se calhar enquadraríamos é que o INAFOP tem hoje um programa que resulta de uma relação tripartida, INAFOP, Academia Toyota e o SENAI do Brasil, que tem como missão e vocação este protocolo formar os jovens em matérias ligadas à automação e mecânica, e por um lado. Por outro lado, também capacitar os formadores do próprio INAFOP. Mas depois, como é que estes quadros formados
pela Toyota e também pelo Sinai são enquadrados no mercado de trabalho angolano? É exatamente uma bela questão. Primeiro, é importante dar nota que parte destes quadros ou destes formadores são formadores do INEFOP, por um lado. E o que se pretende aqui com este programa é formar e capacitar estes formadores que têm como missão formar outros jovens com uma academia que o INEFOP hoje tem, que é a Academia Toyota. E essa Academia Toyota, a formação é dada no contexto real, porque há aí uma série de viaturas para as aulas práticas de que a Toyota tem fornecido, onde os jovens aprendem tudo sobre mecânica, sobre como funciona uma verdadeira viatura. E, no fundo, depois o que vai acontecer é que partes desses jovens são cooptados, permita-me a expressão, pelo mercado e pelas várias empresas que atuam hoje no nosso mercado. Bem, para terminar esta primeira entrevista... Exatamente. Se calhar, para efeitos de enquadramento, ficaria exatamente por aqui. E Obrigado. passamos aqui ao INAGB. Diretor Paulino, qual é a estratégia que o INAGB, e se calhar se andarmos aqui ao Ministério do Ensino Superior, tem no sentido de convidar os quadros que estão a ser formados no exterior a regressarem ao país depois desta formação? Muito obrigado. As estratégias são várias. Como sabem, o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo é uma instituição superintendida pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, cujo objeto social é o envio de estudantes bolseiros para o exterior, para a frequência de uma formação superior, quer seja a nível de licenciatura como pós-graduação. Refiro-me, neste caso, ao mestrado, especialização e doutoramento. Indo diretamente na questão que formula, a planificação do envio dos estudantes obedece, digamos assim, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é uma das políticas do governo de Angola. O INAB, como instituição, cinge-se pelo programa do governo no que diz respeito ao envio de formação de quadros, nesse caso, no exterior. Assim sendo, existe uma planificação, no que diz respeito aos bolseiros que são enviados para o exterior, tendo em conta o referido plano que eu tivera mencionado. Falamos aqui em áreas prioritárias, concretamente as engenharias, medicina e os cursos deficitários. Estamos a referir, por exemplo, aos cursos relacionados às atividades esportivas, os cursos relacionados às artes, sobretudo, e aqueles cursos que dificilmente os jovens fazem, por serem cursos que praticamente a saída no mercado de trabalho não é, digamos assim, em grande escala. Eu acho que para começar, por aqui. Nelson Pereira de Sousa, como é que olha para este processo de enquadramento dos quadros formados no mercado de trabalho? Há ou não necessidade de, em termos de Estado, ter uma estratégia para poder acolher esses estudantes que são formados no exterior e principalmente os que vão por bolsa, até porque é um investimento que o Executivo está a fazer? Bem, temos de dizer que alguém avisado tem que ter sempre esta cautela. Não podemos, de modo algum, formar quadros e depois deixá-los à ociosidade. Acreditamos que o Governo tem o seu plano de ação, mas precisamos aqui levantar a questão de que este plano de ação deve ser mais visível, não é? Visível no sentido de que nós temos conhecimento como associação dos ex-estudantes em Cuba que muitos dos jovens que chegaram de 2011 até a data presente, muitos encontram-se sem qualquer colocação.
Entretanto, Há números precisamos... que se podem falar de... Bom, de 2011, se não estiver em erro, está aí o diretor adjunto, pode ressalvar a questão. 2011 até a data presente foram formados 2.000 e poucos estudantes que estiveram em Cuba. Só de Cuba, aqui fazendo referência, e muitos deles até hoje não têm colocação, médicos, engenheiros, e estão por aí. Nós também temos que compreender o nicho do nosso mercado e as saídas que o mercado tem. Mas, entretanto, ficar médicos, na necessidade de médicos que o país tem, e temos médicos sem qualquer colocação, isso realmente a nossa associação tem estado a estudar as várias saídas no sentido de poder ajudar o Estado a resolver estes problemas dos profissionais e estudantes que vêm de Cuba, que é o nosso foco, mas, entretanto, nós não trabalhamos somente com aqueles estudantes que estiveram em Cuba, queremos trabalhar com a sociedade angolana. E o nosso foco temos vários planos para dar resposta a essa necessidade de emprego. O que precisamos aqui é, junto do Estado, poder criar a melhor parceria e encontrar o melhor caminho para dar resposta a essa necessidade. Luís Jimbo, programa de envio de estudantes para o exterior, não me refiro ao de mérito, mas falo de forma abrangente, não é novo, há muito que são enviados estudantes para o exterior, mas até hoje a reclamação é sempre essa questão do enquadramento. Quando regressam, não são enquadrados, não encontram oportunidades e alguns acabam por regressar aos países de formação. É ou não urgente que se altere este quadro? A questão de ser nem é de urgência, é de necessidade vital. Ou seja, Angola é um país que tem estradas por asfaltar, terras para transformar em produção, fábricas para fazer, ou seja, é uma terra de oportunidade. É oportunidade para um chinês, para um português, para um brasileiro. Imagina para o angolano. Quem estuda fora sabe que naquele país onde está a estudar, Portugal, ou Estados Unidos, ou Brasil, ele tem competição. E na competição ele tem que ser melhor do que o nativo para ser reconhecido. Mas ele tem uma esperança. No meu país, muitos deles são os únicos que estão a estudar naquelas matérias em que estão a trabalhar. São os primeiros especialistas que deveriam estar cá em Angola a servir para nós. O desafio, no meu entender, a questão é a necessidade real e é urgente. O desafio tem a ver com, hoje não é só o governo que envia angolanos lá fora para estudar. Não é só o INAP. Os ministérios e certas repartições que têm parcerias direitas de superação também enviam. As famílias, hoje o número de famílias que estão a enviar os seus filhos lá fora, ou os seus dependentes, custear uma formação de qualidade, aumentou. E depois tem também o segmento, neste setor, de enviar angolanos lá fora para estudar, é o processo de, se de um lado, tem aqueles que, por via de como o INAB ou as instituições públicas ou empresas como a Sonangol, que também têm programas muito especializados para formação de especialistas na sua área do core business, negócio, não é? O primeiro desafio tem em haver uma política, uma lei quadro que coloca-os todos num tratamento de igualdade lá fora. Ou seja, o bolseiro da Sonangol, o bolseiro do INAP, o bolseiro de uma embaixada, estando no mesmo país, no Brasil, tem aqui
tem que ser obrigação do governo, por via consulados, assegurar de que eles tenham pelo menos o mesmo nível de direito, para não criar situações que hoje se vive de bolseiros, somos todos angolanos, mas se distinguem e assistimos Luís, isso. mas as empresas, no caso, têm esta estratégia porque elas depois vão querer retirar esse investimento feito. Agora, a nível de Estado, também não é urgente que se tenha uma política, como falava. Sim, mas ainda me refiro a todo este cuja fonte é o dinheiro público. A Sonangola é dinheiro público. Os convênios, sei que os ministérios, certos ministérios, não sei se o Ministério da Agricultura tem, mas tem, por exemplo, o Ministério dos Petróleos, na área de engenharias, tem parcerias estratégicas com universidades. Falou agora daqui da Toyota, ou seja, há que haver uma lei quadro que lá fora, estes diferentes bolseiros, mas angolanos, como o dinheiro, a fonte é a mesma, é dinheiro público, não dá dignidade. E até quem já estudou lá fora e quem está a estudar lá fora e está a nos acompanhar, sabe, não é uma vida fácil. É fácil para nós que estamos aqui a dizer, ele está estudando nos Estados Unidos ou em Cuba, está bom. Não é uma vida fácil. É uma vida de todos os dias teres desafio e que a última esperança com quem contas no momento difícil de crise, primeiro mesmo é o seu Estado. Se ficou doente, precisa ir ao hospital, imediatamente tu estás a pensar, a embaixada deve tomar conhecimento ou não. Como é que o meu seguro de saúde aqui vai me atender? Porque ali tu não tens tia, nem tio. E a outra questão, como introdução muito rapidamente, tem a ver com como todos estes são acompanhados. Eu acho que nós temos, sim, muitas bolsas. Já melhoramos muito. Há muitas bolsas. Mas ela é muito ativa no ano de dar as bolsas. Todos sabemos, o governo até anuncia, demos 2.000 bolsas hoje. Mas depois de 2 anos ou 3 anos, já tenho muitas dúvidas que sabemos quantos estão vivos, quantos desistiram, quantos estão na mesma formação, quantos, inclusive, há muitos bons angolanos, porque lá nestas universidades encontram as políticas de bolsa, é preciso saber isso, nas universidades, se tu tiras numa média superior, imediatamente és cooptado. Tens logo oportunidade para ficar naquele país e ser bem-sucedido. E se o país que te colocou lá nem sabe que tu tens essa oportunidade e nem como usar esta oportunidade, perde-te. É o processo de acompanhamento dos angolanos nos momentos bons e nos momentos maus que também falta, para depois falarmos como vão regressar, porque são outros desafios. E é por aqui onde vamos continuar. Existe este processo, esta política de acompanhamento dos quadros que estão a ser formados lá fora, tanto no ensino superior como no MAPTESI hoje, através das parcerias que são criadas? Muito bem, capitão. Olha, de facto... Se existe, como é feito? Como é que é feito este monitoramento? Nesta perspectiva que coloca do lado do MAPTESI, por uma questão de especialidade mesmo, e depois, certamente, o meu colega do INAB vai complementar, mas do lado do MAPTESI, se me permitir, vou apresentar as coisas na visão do ecossistema do MAPTESI, como ele funciona. E eu, na minha introdução, apresentei exatamente os 2 domínios de intervenção do MAPTESI, exatamente para por aí alinhar a minha abordagem. Falei quer no domínio da administração pública, quer no domínio do trabalho. E no domínio da administração pública, se me permitir, por um lado, nós temos hoje a Lei de Bases da Função Pública e, por via da reforma do Estado, foi institucionalizada a entidade recrutadora única, que é a IRU, que esta tem como missão tratar, organizar e gerir os concursos públicos de ingresso externo nos órgãos da administração central. Ou seja, estamos aqui a falar de ministérios e institutos, que todos os concursos públicos hoje são geridos pela IRU.
E a IRU, enquanto recrutadora única, está localizada, permita-me a expressão, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, INAP. Neste caso, me está a dizer que a única forma de captar esses quadros é através de concursos. Estou a falar no domínio da administração pública. Exato, mas não seria um problema, já que foi feito um investimento por 3, 4 anos para este jovem, este cidadão, ser formado lá fora e ao regressar tem de ficar a aguardar por um concurso? Não, por isso... ter uma estratégia de logo colocá-lo, enquadrá-lo? Exatamente. Não, a questão, e não retiro a bondade nem a pertinência da sua questão, por isso é que eu disse, iria deixar para o meu colega do INAB, que certamente que, por especialidade, é o setor que acompanha e que fiscaliza nesse domínio. Estou a falar de um domínio da administração pública. O que estamos a querer dizer e sem qualquer desprimor de quem tenha estudado no estrangeiro ou aqui, que é, para efeitos de ingresso na administração pública, à partida, o candidato que tenha se formado a nível nacional, a nível interno, a nível local, e o candidato que tenha se formado a nível internacional ou no estrangeiro, têm naturalmente os mesmos direitos e os mesmos deveres para ingressar na administração pública, sem segregação, sem preferencialismo. Quer o que tenha se formado aqui, a nível nacional, quer o que tenha se formado a nível internacional. E há uma vantagem neste domínio, porque o ingresso na administração pública só é permitido para cidadãos nacionais, por um lado. Por isso é que eu disse, no domínio da administração pública. Já no domínio do trabalho, e estou a falar porque me apetece quem acompanha e quem rege por via do INEFOP, o Sistema Nacional de Formação Profissional, nós temos, sob tutela do INEFOP, no caso em concreto, os centros de emprego. Os centros de emprego que aparecem aqui como um ente que vão mediar a oferta e a procura. O que estamos a querer dizer é que, para a visão do MAPTES, não é que o MAPTES não tem como tal uma política, senão seria se substituir nas funções do MESCTE, do Ministério do Ensino Superior, mas o que estamos a dizer é, o MAPTES, do lado do trabalho tem a existência dos centros de emprego, que estão sob tutela do INEFOP. E os centros de emprego, o que é que eles fazem? Eles intermediam a oferta e a procura. A entidade empregadora, no caso, se me permitir, o Luizimbo é uma entidade empregadora e que apresenta as suas necessidades, o perfil de que tem necessidade para, de certa forma, suplantar na sua empresa, e o centro de emprego recebe ou recepciona essas necessidades. O EDMIO tem necessidade de trabalhar, está à procura de emprego, deposita o seu currículo e outros requisitos a nível do centro de emprego, e o centro de emprego vai fazer essa intermediação entre oferta e procura. Então, no fundo, o que estamos a querer dizer é o quê? O que estamos a querer dizer é, nessa perspectiva, do lado de MAPTES, por via dos centros de emprego que são tutelados pelo INEFOP, todo cidadão formado no estrangeiro poderá se servir dos centros de emprego para que efetivamente seja enquadrado no mercado. Quanto ao ensino superior, como é que funciona isto? Como é que fazem o monitoramento e depois convidá-lo a regressar? A questão é, há incentivos para que ele, depois da sua formação no exterior, regresse porque vai encontrar aqui emprego? Essa questão é muito discutível e tem sido praticamente o pão nosso de cada dia quando o assunto é empregabilidade, portanto, dos estudantes que terminam a formação no exterior. Portanto, o INAB, como eu dizia, portanto, é uma instituição de Estado, portanto, que faz a gestão dos bolseiros no exterior. Portanto, internamente, mas concretamente vamos nos referir aos estudantes no exterior. Portanto, essa gestão consubstancia-se, portanto, no fato do apoio ao estudante, em termos de, portanto, ter um subsídio de bolsa, portanto, apoio no que diz respeito, por exemplo, a um bilhete de passagem, de ida e de regresso. Portanto, esse acompanhamento no exterior é feito através dos setores de apoio aos estudantes, os denominados SAI, naqueles países onde existirem. Portanto, e naqueles países onde não existirem esses setores, o acompanhamento é feito através dos órgãos consulares e as embaixadas. Mas
eu acho que a questão que está a colocar diz respeito, pronto, pós-formação. Ou seja, o estudante foi, terminou a formação, regressou, e quais são as políticas de inserção para esses estudantes no mercado de trabalho. Então, anteriormente, nos primórdios do envio de estudantes para o exterior, estamos a referir quando o INAB foi constituído, isso é em 1980, portanto, onde o envio dos estudantes para o exterior era de forma massiva, portanto, agora é mais seletiva. À medida que o tempo foi passando, o envio massivo praticamente deixou de existir, agora é mais seletivo. Aqueles estudantes, felizmente, quando terminassem, portanto, estamos a referir o Partido Único, eles praticamente tinham uma colocação. O Estado preocupava-se com a colocação desses estudantes. Portanto, com o surgimento do multipartidarismo, portanto, economia de mercado, portanto, a conjuntura mudou. Portanto. Agora, os estudantes devem esforçar-se também, portanto, num futuro não muito, ou num passado não muito distante, esses estudantes praticamente vinham e tinham que se esforçar para inserirem-se no mercado de trabalho. Portanto, e sentiam-se vozes. Portanto, então, o INAB envia os estudantes para o exterior e depois não se responsabiliza por esses estudantes. Portanto, é nesse contexto que atualmente, portanto, o INAB tem parcerias com outras instituições do governo para poder responder a essas necessidades. Porque o objeto social do INAB, em realidade, não é empregabilidade. Portanto, é mesmo gestão de bolseiro, fazer esse acompanhamento e, uma vez terminado, portanto, devia terminar ali, digamos assim, as responsabilidades do INAB. Mas, atualmente, o contexto mudou e, sim, o INAB, portanto, à luz do novo regulamento das bolsas de estudo, tem também essa responsabilidade. Sobretudo, não digo em termos de empregabilidade, mas no que diz respeito, digamos assim, a promover os estágios técnicos profissionais junto às instituições. Refiro-me, por exemplo, o INEFOP, portanto, o INAB nesse momento tem acordos com o INEFOP que promovem, digamos assim, os estágios profissionais, portanto, estágios profissionais que podem ser remunerados ou não remunerados. Portanto, nesse contexto, portanto, o INAB tem um portal onde os estudantes que terminam a formação podem registrar-se ali, fazer o seu cadastro e poder, então, beneficiar de um estágio técnico profissional e, em casos, portanto, em que seja bem sucedido, conseguir mesmo um emprego. Ok, mas neste momento o INAB tem controle de quantos estudantes angolanos estão no exterior a se formar e quando é que terminam no regresso? Há uma estratégia para poder colocá-los, para poder indicar às empresas que se por exemplo, uma Sonangol precisar de um quadro formado numa determinada área, a partir desta base de dados do INAB consegue encontrar um quadro? Consegue, sim. Nós temos experiências, portanto, e até exemplos de instituições que consultaram aquele banco de dados e interessaram-se por estudantes que tinham terminado a formação. E esses estudantes foram selecionados, fizeram estágio e muitos deles, como eu disse há pouco, conseguiram o seu primeiro emprego. Mas isso é recente também. Portanto, precisamos melhorar essa situação, digamos assim, essa não digo problemática, essa solução. Temos que melhorar, sim, continuar a buscar parceria no sentido de olhar sobretudo o jovem, aquele que termina a formação, quer seja no exterior, inclusive até aqui no país mesmo. Essa situação também é extensiva aos bolseiros internos. Continuamos a trabalhar, ainda há muito caminho para trilhar, mas as perspectivas são boas. Temos sido bem sucedidos no que diz respeito, digamos assim, às instituições, sobretudo de índole privada, que se oferecem em oferecer, digamos assim, vale aqui a redundância, em possibilitar esses estágios profissionais, e muitos deles até remunerados, quer dizer, com um certo
valor monetário que facilita, digamos assim, a vida do estagiário, quer seja em alimentação, transporte, sobretudo, que é o que tem apoquentado a situação do, digamos assim, do recém-formado. Muito bem. Nelson Pereira de Sousa, enquanto associação, o que é que vocês, qual é o vosso posicionamento quanto a esta questão de uma política que sirva para o enquadramento, digamos que não diria automático, mas facilitado dos quadros que são formados, porque estamos a falar de investimentos, insistimos nisso, estamos a falar de investimento. Você anualmente manda 100, 200, 300 quadros, mas depois no regresso eles ficam sem enquadramento. Como é que o Estado vai reaver este valor investido? Bem, primeiramente dizer que eu não posso tornar os meus ativos em passivos. E quando se aborda a questão de um plano estratégico, às vezes nós chamamos nomes aquelas coisas que não são. Se há um plano estratégico, não pode haver ociosidade dos quadros formados. Bom, mas entretanto eu vou até na nossa seara, né? E deixar a seara do INAB que ela própria possa já dizer que não há um plano estratégico. Não é isso que eu disse. O que eu estou a dizer, o INAB tem o seu plano, evidentemente, e vamos respeitar. Agora, atribui-se um nome que eu acredito que poderíamos chamar um outro e que não seja um plano estratégico, porque aqui nós temos que ter o rigor académico, rigor científico. Porque um plano estratégico, como tal, ele obedece a vários níveis, os parâmetros, não é? É por isso é que eu chamo a atenção. Se é um plano estratégico, não deve haver ociosidade dos quadros. Não deve tornar o teu ativo em passivo. E já explico. Nós, a Associação dos Ex-Estudantes de Cuba, pretendemos e queremos a continuar a ser parceiro dos Estados no sentido de ajudar a dar resposta a essa lacuna que se tem. Lacuna porque nós temos um controle de muitos quadros. Só para lhe dizer, de 1979 até hoje, por Cuba passaram mais de 12 mil estudantes. Só para ver o número. Quer dizer que não estamos à falta de quadros. Nós temos quadros, mas sabe que os quadros se vão renovando, uns vão para a reforma e aparecem novos. O nosso objeto da nossa associação, e temos, por exemplo, o projeto A Escola no Campo. O projeto A Escola no Campo, que pretendemos continuar a ser parceiro do Estado, é de ter escolas no campo, e estas escolas nós vamos ensinar a mesma metodologia que nós aprendemos em Cuba, associar o estudo ao trabalho. No caso de que esta escola no campo terá também associada o trabalho agrícola, quer dizer, é tornar o quadro que está a ser formado num profissional. Por exemplo, nós víamos de Cuba, os técnicos médios de Cuba vinham como técnico médio de nível superior. Ele não era um técnico médio como tal, ele era um bacharel, ele vinha como bacharel. Tinha X anos de teoria e X anos de prática, por isso ele vinha preparado para o mercado de trabalho. Mas o nosso caso aqui é todos os quadros que vêm de Cuba, nós cadastramos no sentido de poder encaminhá-los para vários nichos de oportunidades que o nosso mercado oferece. Sabemos que o maior empregador é o Estado. Entretanto, nós temos a missão de ajudar o Estado a dar resposta a isso. E um dos projetos é a Escola no Campo, de onde muitos médicos, professores, engenheiros irão para estas escolas para formar os quadros. Seria esse sistema de internato. Isso já apresentamos ao Estado e estamos à espera que o Estado nos responda. Outro é o trabalho de saúde no campo, saúde comunitária, médico de família. Quer dizer, se o Estado nos dar os aportes que nós solicitamos, nós teremos aqui capacidade de colocar médicos por todas as províncias a fazer o trabalho de saúde comunitária, prestar serviço ali de onde há pouca capacidade. Isso já apresentamos também. Temos aqui também um projeto de agricultura. Nós temos muitos quadros formados na área da agricultura e não trabalham na agricultura porque não há esse nicho. Não havia porque os campos estavam minados, mas hoje já podemos dar resposta a isso. Mas só que esses técnicos, alguns foram trabalhando para outras áreas, formaram-se noutras especialidades e outros não. Então, quer dizer,
estamos aqui preparados no sentido de responder toda essa necessidade do enquadramento de técnicos que venham de Cuba e também todos aqueles que estejam cá em Angola, formados cá, possam trabalhar em conjunto conosco. Também dizer que a nossa ação não passa só por apoiar o Estado angolano. A nossa ação passa por criar valor no sentido de continuar a potenciar a sociedade angolana, de continuar a potenciar a ciência, porque nós temos que aqui dar maior ênfase a um quadro que venha tanto do exterior como cá. Por quê? Porque quando o indivíduo vem com um rigor, porque nós, nos países lá fora, nunca andamos atrás dos professores a pedir nota. Então, é para ver, quando um quadro vem com este rigor, nós imediatamente devemos colocá-lo em ação. Colocar um quadro 2, 3, 4 anos sem trabalhar, ele perde a prática, perde a ação. Então, podemos aqui, da forma que existem várias ONGs que prestam o serviço também de ir acomodando e resolvendo o problema de emprego, a nossa associação tem a mesma capacidade. Por exemplo, se amanhã o Ministério da Saúde dizer que nos pode aportar 12 autocarros, 10 ambulâncias ou 15 ambulâncias, nós temos a máquina preparada para poder dar resposta a esse plano. Nós já temos experiência dos vários trabalhos desenvolvidos a nível das várias províncias, que nós fomos com grupos de médicos, enfermeiros, e prestamos esse serviço e prestamos também ele cá em Luanda. E podemos fazê-lo a nível do país, se realmente haver essa parceria entre a nossa associação e o Estado ou o governo de Angola, no sentido de poder responder a essa necessidade. Às vezes pensamos que em Cuba só vêm médicos. Não. Nós temos muitos engenheiros civis, temos muitos engenheiros hidráulicos, que o país precisa muito de engenheiro hidráulico para poder dar resposta às várias necessidades. Nós temos um gabinete de estudo e projetos. Estamos a pensar em como fazer artigo científico e poder trazer a público de como nós regulamos os caudais dos nossos rios, porque são coisas que às vezes nós negligenciamos. Emprego pode haver, o que passa é que nós olhamos mais para aqueles empregos que dão muita visibilidade, quando o Estado poderia usufruir melhor dos quadros que vêm e aqueles também que se formam cá no país. Luís Jimbo, como é que se pode resolver este problema da empregabilidade, do aproveitamento devido dos quadros que são formados lá fora? Temos que separar. Eu acho que temos que separar a eficiência. O governo angolano tem que fazer uma profunda reforma de olhar de como a boa experiência que teve no período das bolsas massivas e que funcionava. Eu me recordo, veja, inclusive nas famílias havia a consciência de que nas classes de transição, que é para a 5ª classe, que é para a 7ª classe, para a 9ª classe e a 12ª classe, nas famílias havia aquela... começava nas famílias. Tiraste quanto? Qual foi a tua média? Basta a sua média ser maior de 15 valores, tu sabes imediatamente que o teu nome vai sair para a Bolsa. Era uma consciência das famílias. E depois o INAB seguia todo o processo, não é? Mas é preciso percebermos que hoje a maior empregabilidade e até mais segura não é o Estado. Não é o Estado. Os programas de bolsas do Estado têm que se distinguir naquele setor que ele absorve. E já deu passos muito grandes sobre isto. Eu vejo hoje o número de bolsas para a área de saúde aumentou muito. Mas é preciso, sim, haver uma instituição que concorde. Não é o INAB. O INAB tem que desenvolver os seus mecanismos de acompanhamento com os serviços, com outros serviços do Estado no exterior, mas é preciso haver uma instituição que está preparada
a lidar com aquele jovem angolano em todas as suas fases do conhecimento e aprendizagem. Mas uma relação, por coisas muito simples que os outros fazem. Os outros bolseiros dos outros países, jovens, onde estão um indiano que está a estudar nos Estados Unidos, tem ligação com a academia, com a universidade onde ele saiu, ou uma universidade paralela, através de conferências, através de estudos científicos, E, inclusive, temos angolanos, eu conheço angolano, que do doutoramento que está a fazer, tem contacto e é seu objeto de estudo em Angola. Nós temos que incentivar isto para, pelo menos, colocá-lo sempre em contacto com o conhecimento que está a fazer, ligá-lo à terra. Há outra questão de um bom exemplo que existe, como disse, separar as bolsas do governo para aquilo que ela vai absorver. Por exemplo, a Sonangol é uma empresa. As suas bolsas é para aqueles que ela vai absorver para a empregabilidade. Mesmo assim, o ministro anunciou que está com mais de 2 mil, está num excedente de 2 mil, imagina, não é? Mas aqui me refiro, o governo tem que focalizar, dar bolsa e acompanhar ali onde ela absorve. Saúde, educação, serviços especializados na área, como da agricultura, por exemplo, da agricultura... Mas falava, por exemplo, do governo, e na primeira abordagem falou do investimento que é feito, que tem que se monitorar o dinheiro público. O governo deve ser o governo a dar o primeiro passo nesta ligação com as empresas para absorverem os quadros? Não vou, permita-me não ainda chegar nas empresas. Deixa-me só dizer... Não, porque falava que não pode ser só o governo a absorver todos vou lá eles. chegar. Sim, vou lá chegar. Mas eu quero ainda só focalizar, porque aqui hoje o maior bolsa, quem mais dá a bolsa é o governo, não é? Então interessa muito esgotar um pouco mais esta abordagem. Por exemplo, na área, aqui tem uma iniciativa associativa para dar solução à preocupação dos associados, que são ex-bolseiros de Cuba. Um dos setores de conhecimento que sabemos que tem em Cuba, que bem disse, é a mecanização agrária e toda a questão agrária. Nos programas da agricultura, precisamos, há pouco tempo, estamos agora a debater o café, estamos a debater aumentar a produção, o apoio às famílias. O apoio das famílias se faz com a assistência rural do campo. Então, por que o governo não absorve iniciativas como estas para enquadrar dentro daquilo que é função do governo? É ter ali um instituto de assistência rural. Está onde o técnico formado? Está já no leque de associações e bolsas que está a dar. Para o governo isto pode ser feito. Agora, para as famílias, quem também manda? Quem também está lá a estudar são filhos de angolanos que estão a investir o seu dinheiro. E há um exemplo positivo que não devemos ignorar. Se olhares, com o fim da guerra, nos anos 2000, muitas famílias começaram a mandar os filhos à África do Sul, Portugal, para estudar, Inglaterra. E alguns enviaram porque na projeção do negócio que eu tenho como família. Eu tenho terra, estou a investir na agricultura, ou estou nas pescas, vou investir os estudos do meu filho. A família diretamente absorveu. Mas há um outro nicho. Quem é que desenvolveu hoje vimos os vídeos, hoje a produção da música kuduro, como é feita e passa nos canais internacionais. Aquele conhecimento, o governo nunca deu bolsas para esse tipo de arte e cultura. Foram as famílias, na arte, na cultura, no design. E veja aqui, desenvolveu sim um segmento de negócio. Só que o que precisa se fazer, este é o outro grande debate, é que precisamos separar a ciência e a política.
Isto é essencial. E aqui eu estava atento quando o professor Nelson está a falar sobre estratégia. O que é estratégia? O ruído que às vezes dá dos políticos falarem de uma ferramenta técnica que, cientificamente bem usada, tu perceberias que ia resolver todos os problemas. Mas não, convém usar politicamente assim. Quer dizer, e usamos assim até o matemático. Convém usar politicamente o matemático que 2 mais 2 não tem resultado, porque não interessa apresentar o resultado agora. Esta forma do político olhar para o cientista e até querer, entre aspas, que o cientista seja seu vassalo, ou seja, fale sempre para o agradar, está a fazer com que muitos bons quadros angolanos lá fora não venham. Porque quem vem de lá de fora, o desafio, no contexto global, eu fiquei 5 anos fora. A minha primeira preocupação, vou viver aonde? Vou voltar na casa dos meus pais? Não. Qual é o contexto? Qual é? Se os que estão aqui, está aqui o exemplo dos de Cuba. E já estava a falar com ela, a memória que eu tenho, os camaneiros que chegaram nos anos 95, 96, 97, que foi o período da transição, teve um impacto para mim muito dramático. Mas seja como for, a questão de casa, qual é o ambiente? Daí a pergunta dos incentivos que são criados. Sim, exatamente. Os senhores podem também contribuir. A questão aqui está na atratividade, não é? O nosso mercado tem que ser atrativo, porque se o mercado de lá for atrativo, imediatamente os absorve. Sim. Por quê? Porque lá, quando tu és um bom estudante, conforme dizia cá, imediatamente a universidade copta. Imediatamente, dou-lhe um exemplo. Eu, quando estava a fazer o doutoramento, a primeira coisa, quando viram que a média era 17 valores, entregaram imediatamente no Centro de Investigação Científica. E disseram, não, olha, tu vais levar também, vamos oferecer-te já uma bolsa depois do doutoramento. Quer dizer, no sentido de amarrar-te ali, explorar a sua capacidade intelectual. Nós temos que ter a mesma capacidade de criar atratividade do nosso mercado para que os quadros não fiquem no exterior. E quando estes quadros cá chegarem, nós temos que lhes dar as maiores valências. Por quê? Porque vamos ver como é que a China desenvolveu-se. Ele pega logo os meninos a partir da 6ª, 7ª classe com um bom índice de aproveitamento e colocam imediatamente lá fora. Quer dizer, passado 10 anos, 12 anos, ele já é um professor doutor e vem ao país, mas ele é monitorado. Quando vier o país, ele tem todas as regalias, é focado na academia, por quê? Para poder criar valor, para poder formar outros. Nós aqui, eu acredito que o nosso déficit está na questão da atratividade. Pagar bem, colocá-lo imediatamente, dar as mínimas condições e colocá-lo na investigação. Aquele que tiver na investigação. Por isso é que nós falamos daquela questão, por exemplo, do concurso público. Ele que foi formado, ele fez e foi feito investimento. Tem de aguardar um concurso público para ser... Mas aqui eu não concordo muito. É preciso ter um tratamento diferenciado para a qualidade. Porque senão perdemos, nunca vamos chegar lá. Quem o vem... funcionamento dele fica na ociosidade. Vamos só deixar também não me apetece e o ensino superior apresentar os seus argumentos. argumentos. Eu o debate e penso que, e sem reiterar a bondade dos argumentos dos meus colegas, algumas notas. Mas primeiro gostava de fazer uma questão prévia que é, nós precisamos também ter algum cuidado lá em casa, e nada contra, e antes de começarmos o debate falávamos disso, de transmitir ou dar a entender a ideia de que efetivamente quem tenha estudado fora goza à partida de algum privilégio, de alguma primazia de inserção no mercado de trabalho.
né, para a ideia não ficar um bocado inquinada nesse sentido, não que estou a dizer... Edmil, que nós estamos a olhar é para o investimento que é feito. Sim, mas aqui a vamos questão que colocamos esclarecer um aí. ponto. Mas permita-me, eu concordo consigo, mas vamos lá. Não, vamos esclarecer também nesse o seguinte. Pois. Um bolseiro da Sonangol, Sim. quando regressa para o país, vai ao mercado de trabalho? Não, depois de ter feito essa... É a por isso é que eu questão era uma questão prévia. diferenciada. Não, era... É o mesmo argumento que eu concordo, que um bolseiro do INAB, que está na medicina e imediatamente é reconhecido com valência... Não, mas essa questão, Luís, por isso é que eu fiz uma questão prévia. Não pode voltar para Angola e dizer que ainda estou à espera de vaga. Por isso é que eu fiz uma questão prévia, para não traspassarmos a ideia, ou dar a entender de que efetivamente quem tem estudado no exterior goza à partida de um privilégio. Não estou a dizer que estamos a dizer isso. Não é o exterior, é o investimento da bolsa que é feita. Mesmo que falamos do nacional, por exemplo. O elemento de formação e educação, e o Luís saberá o que estou a dizer, porque sei que lida com essas matérias, é uma das funções sociais do Estado. Do ponto de vista constitucional e do ponto de vista do Estado enquanto um ente político. É uma das funções sociais do Estado. E é um investimento, sim, que o Estado faz e penso que deve continuar a fazer, que é na formação e na capacitação dos seus cidadãos e dos seus quadros. E o retorno? Até aí estamos alinhados. O retorno do investimento, Edmil. Essa é a segunda abordagem que eu vou pegar. Depois, precisamos de desconstruir a ideia do lado de cá, e a dada altura passamos essa ideia, tocamos nesse ponto, de que efetivamente deverá ser o Estado a entidade a empregar estes formados no exterior. Do que entendo que nós devemos passar é, de por si, a economia e o mercado têm de ter condições suficientes, condições férteis, permitam-me a expressão, condições férteis para que absorva qualquer mão de obra, quer formada aqui a nível interno, quer formada no exterior. Agora, o que eu entendo que nós devíamos fazer, enquanto efetivamente Estado, enquanto Ministério do Ensino Superior, enquanto INAB, era termos de definir o perfil de necessidades que efetivamente o país tem. Nessa perspectiva, eu acho que é que devemos nos alinhar. É bem verdade que os Estados, e eu tenho defendido que é, as ofertas formativas devem acompanhar os estágios de desenvolvimento de cada país. Podemos falar assim, os outros efetivamente já estão a discutir sobre IA, inteligência artificial. Já estão. Nós podemos sim a discutir, mas com os vários desafios que se apresentou aqui, sociais, culturais e econômicos, entre eu discutir, por exemplo, o sistema de irrigação, como apresentou o meu colega do painel, o colega Nelson, e se discutir, por exemplo, por agora, o reconhecimento facial do automobilista por inteligência artificial. Não estou a dizer que não seja mais ou menos importante, mas estou a olhar para as necessidades reais, palpáveis, que eu tenho hoje, não que efetivamente a inteligência artificial não seja, e é neste domínio, em função do estágio de desenvolvimento que eu me encontro, e nós temos que ser realistas nesse sentido, em função do estágio de desenvolvimento que eu me encontro e, a partir daí, modelar as minhas ofertas formativas. E, nesse sentido, parece-me, nesse sentido, que é nessa perspectiva do que o INAB tinha de começar a trabalhar. Sim, nós tocamos na questão dos médicos, é uma necessidade. Hoje, estamos a uma velocidade na edificação dos hospitais. Será que o número dos hospitais é correspondente à taxa de ocupação por médicos? E quem fala de médicos estaria a falar efetivamente de outras necessidades formativas. Penso que seria por aí, por um lado, as necessidades, o perfil de necessidades, para aquelas que sejam correspondentes ao aproveitamento do Estado, mas para aquelas que também sejam correspondentes ao aproveitamento do próprio mercado. Okay, um minuto para rebater também o posicionamento. Sim, eu queria agarrar-me tanto na afirmação do Dr. Nelson, que disse que nesse momento o Estado é o maior empregador. Isso é verdade, mas enquanto esse paradigma continuar, nós não chegaremos a bom porto. Temos que mudar essa estratégia. Os países que hoje em dia sobressaem são aqueles onde o setor privado é o maior empregador. Aqui é o contrário. Agora, nós reconhecemos também que o Estado está a fazer um esforço para dinamizar o setor privado.
no sentido de poder absorver tanto os quadros que eventualmente se formam, porque só o Estado não poderá empregar todo mundo. É daí onde nós perguntávamos se existe esta estratégia para... Nós vamos continuar esta conversa, infelizmente. Temos mesmo de fazer um breve intervalo. Vamos dar sequência a esta discussão mais daqui a pouco. Voltamos dentro de alguns minutos. Vamos a um rápido intervalo. Aproveite para beber uma água, tomar um café. Nós voltamos daqui a pouco. Outra vez, muito boa noite. Estamos de regresso para a segunda parte do seu debate, à segunda-feira aqui na TV Girassol. Estamos hoje a olhar para o aproveitamento que é dado aos quadros formados no exterior do país, principalmente aqueles que são formados através de bolsas de estudo, tanto do INAGB como de outras empresas e até de ministérios e ainda embaixadas que também já têm tido programas desta natureza que visam a capacitação de quadros angolanos. Antes do intervalo estava com a palavra Paulino Cangoma, que é diretor-geral adjunto do INAGB, porque estávamos a olhar para esta questão do investimento e agora mesmo no intervalo falávamos se estamos aqui a olhar para o investimento que é feito a um jovem, a um grupo de cidadãos, porque é que no fim desta formação que lhes é dada lá fora não se cria uma estratégia para que tão logo ele termine, venha para dar o seu contributo, até como que de um retorno do investimento feito, se estivéssemos aqui a falar. Paulino. Geralmente, quando se otorga uma bolsa de estudo, portanto, o beneficiário deverá assinar um termo de compromisso que o obriga a regressar pós-formação para poder contribuir para, digamos assim, o desenvolvimento do país. O Estado investiu e quer sim reaver esse investimento. Mas tendo em conta a situação atual, as dificuldades que o país vive, muitos dos quadros, a verdade deve ser dita, não regressa. Furta-se o regresso e muitas vezes são aliciados pelos próprios países que oferecem as bolsas. Isso também é outro motivo que faz com que os estudantes não regressem e se tem dificultado bastante a situação, digamos assim, do retorno do investimento. Agora, o INAB está a buscar soluções para poder resolver ou minimizar essa situação, mitigar isso. É um estudo que se está a fazer. Ainda não chegamos a nenhum consenso, mas ideias existem, eu não vou aqui agora dizer. É algo estratégico que o INAB tem, na devida altura, quando vier tudo à superfície, quando tiver tudo homologado, irão saber, mas os esforços estão a ser feitos no sentido... Qual é a percentagem de estudantes que se furtam deste compromisso de regressar? Já lhe passo, Luís, mas qual é a percentagem que o INAGB tem neste momento registrada de estudantes que se furtam desta responsabilidade de regressar ao país depois da formação? Ultimamente esse número tem crescido mesmo, tem crescido. Tanto é assim, o INAB, uma das medidas que é tomar é estabelecer acordo com os países onde a gente envia os estudantes para não permitir residência para esses estudantes nos respectivos países. Tem que regressar. É um compromisso que ele tem, então deverá regressar para poder contribuir, porque se aqueles países atingirem os níveis que eles têm agora, é porque também passaram por uma situação similar. Portanto, o Estado está a investir, está a gastar dinheiro e eles devem, se ser patriotas, devem regressar. Mas a verdade seja dita, que muitas das vezes os nossos compatriotas não regressam, furtam-se mesmo. Em 10, quantos não regressam, por exemplo? Foi um bocado difícil responder. Mas eu julgo que sim, mas eu julgo que esta é uma questão cerne, essencial, e temos que debater sem paixão. Não é? A questão que se coloca é que por que não regressa?
de um lado, é preciso, volto a dizer, um intelectual não se amarra. Um intelectual, amigo da ciência, não se amarra, é global. Quando se chega a esse nível profundo da ciência, o que você quer é contribuir para a humanidade. E depois, há um outro fator, que quando se chega ao nível da excelência, você percebe que você sozinho não consegue fazer. Você precisa estar do lado do outro excelente. É preciso ter um ambiente. Nós se tivermos um superdotado em medicina que tem a solução e a habilidade para operar uma doença rara, ele precisa do outro superdotado especialista em anestesia. Este ambiente, tirá-lo disto para simplesmente elevarmos o orgulho de que estás o pai, não é? O pai que não quer que o filho case porque meu filho mesmo fique comigo, fique em casa. Destrói a pessoa. E por isso é mais importante pensarmos nos incentivos. E aqui, por exemplo, nós temos, no âmbito das políticas públicas, o governo tem, no seu âmbito do programa de desenvolvimento, tem questões muito específicas, por exemplo, sobre aumentar a pesquisa universitária. Aumentar, por exemplo, agora vemos com serviços especializados na tecnologia. O governo tem que tirar o político à frente disto. Continua, a decisão do político é tomar a decisão que isto deve existir, que o Angosat, o satélite, nós termos o satélite, é decisão política, mas agora gerir o satélite é o cientista. E quanto mais nós removermos estes obstáculos eu vou dizer, os telespectadores entendem quando digo política, estou a dizer é a questão de tem que ter um perfil, um currículo de confiança, que ele sabe que o conhecimento dele e a habilidade dele liga-lhe à natureza, à ciência. É isso que lhe dá motivo, alegria de todos os dias trabalhar e fazer ciência. E depois, um dos aspectos é remover aquilo que lhe pode tornar sociável aqui. Tem o fator habitação. Tem o fator, sim, o mercado de trabalho. Às vezes não será, mas pelo menos tem que... Aqui é o salário, terra termo que eu quero dizer é o salário. A questão da remuneração. Sim, é o salário, não é? Quer dizer, eu tenho que ter um salário que pelo menos, me coloca no nível da classe. Isto é normal, estas são as coisas normais. Um doutor na Espanha, na Alemanha, em Angola, no Quênia, na China, é um nível diferente. Não pode estar a lutar para 100 mil kwanzas, o salário mínimo. Não pode. Não. Estas coisas que nós achamos que é normal, é sacrifício, é patriotismo, às vezes não é. Às vezes é destruir uma pessoa, é retirar tudo aquilo que ele tem para dar para o país. E, finalmente, é preciso, sim... Jim, tens de tocar na questão da remuneração. A remuneração entre dois quadros. Muitos estudaram juntos, um vem como expatriado, foram colegas, um traz o outro para vir trabalhar em Angola e quando são empregados, o expatriado ganha 6 vezes mais do que o angolano que o trouxe para trabalhar. Bom, esse é um dos aspectos. Mas queria fazer um enquadramento. A nossa abordagem trata, só para responder, a nossa abordagem trata a questão dos quadros bolseiros formados no exterior. Então não podemos abordar a questão de alguém que estudou cá, porque senão estaríamos a descontextualizar.
Por isso, não foi qualquer egoísmo de nossa parte, tanto minha de Luís Jimbo, abordar só a questão dos quadros do exterior. Não, o nosso tema é este. E depois nós temos que olhar aqui para um determinado dado. Quando abordava da questão do quadro ser passivo e ativo, eu sou daqueles que penso, se o Estado investiu dinheiro neste quadro, o Estado no final tem que usufruir. E o melhor quadro tem que estar no Estado. Por que o melhor quadro tem que estar no privado? E por que eu tenho que estar a formar para depositar o privado? Quer dizer, eu formo e depois o ativo fica com o privado. Não faz qualquer sentido, apesar de que possa fazer. Por quê? Eu formei, e se existe um plano estratégico, devo imediatamente calcular o tempo que ele volta e preparar as condições que ele possa se inserir no mercado. Não no mercado de outras empresas, as privadas, não. No mercado é o Estado que necessita dele. Porque se o Estado o formou, é porque necessita. Agora, o que nós temos, que o Estado pode permitir, é, não havendo colocação, não precisando de momento daquele quadro, pode dispensá-lo para outra área. Agora vamos também olhar aqui de outro ponto de vista. Então, eu formei-me, cheguei a Angola, não tenho colocação. O Estado tem que, evidentemente, estar atento. Este indivíduo veio com uma bolsa de mérito, veio com um diploma de mérito. Não posso, de modo algum, deixá-lo à ociosidade, deixar à mercê de outros que vão potencializá-lo. Não. Eu tenho que ficar com o que é melhor. Tenho que pegar naquilo que é melhor. Agora fizeste-me recordar o que a Sonangol está a fazer com os seus 2 mil. Está a dizer, olha, esta questão é que se coloca. Embora eu não concordando, não é uma questão de justiça social, mas faz todo sentido para a Sonangol, que investiu num quadro de excelência. E achar exatamente o investimento que é feito. Eu não posso. Tem que se haver pelo uma menos valorização. posso pagar o salário e mantê-lo ali, eu faço isto, não é? Eu, companheiro Nelson, deixa-me ver se eu coloco assim, de forma muito diluída, cristalina, a minha visão. Concordo com a perspectiva do que o Estado tem de tirar, tem de ter aproveitamento dos quadros formados. Nisso estamos plenamente de acordo. Agora, há um elemento que eu gostava de trazer e vou continuar a tocar nessa tecla, e isso decorre da função econômica das sociedades. Numa economia de mercado, o Estado aparece numa visão regulatória, não intervencionista. E depois, o binômio desenvolvimento versus crescimento econômico, ou crescimento econômico versus desenvolvimento, não é só uma função exclusivamente do Estado. Toda e qualquer sociedade, para crescer, para desenvolver, todos os atores são chamados. A família, as famílias para o consumo, as empresas para a produção, o Estado para... Todos os atores são necessários. Mas existe este plano para levar os quadros formados pelo Estado para as empresas? E é nesta perspectiva, das várias políticas de empregabilidade, do lado de uma apetece, e do lado do Executivo, obviamente, por via de uma apetece, há. Agora, e é nessa perspectiva do que eu defendo e apresento, que não deve ser somente o Estado, se calhar é aí onde... Não, concordamos. Não deve ser somente o Estado a se aproveitar destes quadros. Mas, e ainda que não venha a ser o Estado, porque o Estado, ao fazer sempre o incremento e o aumento do seu capital humano, dos seus recursos humanos, é sempre com a questão da disponibilidade financeira em orçamento geral do Estado. Ainda que não seja o Estado, mas de por si, o mercado, a economia, tem de ter condições palpáveis para que estes quadros formados no exterior sejam absorvidos pelas empresas. Sim, mas permita-me só... A mim não vejo mal nenhum serem absorvidos pelas empresas, porque no final do dia, estas empresas com um nível de produção crescido, melhorado e qualitativo, há de impactar sobre a sociedade. Não, estamos a falar a mesma coisa. Permita-me distinguir... Não tenha condições
no momento, de forma casuística para sim, absorver, e se venham a ser as empresas, não me parece que seja todo mas errado. permita-me, por isso estou a usar os serviços no Estado, em vez de chamar o Estado no seu geral. E quero dar aqui exemplos positivos deste investimento do Estado e absorção em serviços. Por exemplo, já tocamos a Sonangol. A Sonangol tem uma estratégia muito clara. Está a fazer muito clara. muita publicidade, depois vai ter de pagar. Não, conhecemos sim, a Sonangol é um outro. Sim, eu quero aqui dizer os projetos Girassol, né? Que foi o projeto de angolanização dos quadros. Um outro setor do Estado é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem uma estratégia muito clara de formação e como absorve, porque é dentro do setor. Agora, há outros setores. Há o setor da educação, o setor da saúde, o setor, agora que apostamos das tecnologias, são precários. O setor que são precários e temos muitas bolsas e angolanos especializados, respeitados lá fora, nestas áreas. Vamos mesmo, inclusive, de órgãos políticos. As assessorias no Parlamento. As assessorias especializadas dos serviços que me referi, agrários, que era veterinários, no setor rural. E se nós olharmos ainda para aqueles setores públicos que requerem serviços especializados, estão precários, mas temos muitos angolanos lá fora, por investimento do INAB ou por investimento das famílias, porque os únicos que têm a mesma solução são aqueles dos investimentos das empresas, não é? Esses sim, mas estes outros, se o governo angolano fazer um investimento estratégico de estudo, vamos identificá-los e vamos alinhar esta questão do mercado. É neste aspecto que eu digo que não devem vir para esperar concurso público. De acordo. Não, chega, tem vaga e deem-lhe um salário condigno que ele possa ter facilidade de alugar uma casa, de construir família e se estou de acordo, mas isso tem de partir aspecto. de duas instâncias, Jimbo, que é, por isso é que eu disse, há um elemento que me parece que tem de ser agora essencial para o INAB e penso que nós estamos aqui... Falar do INAB, olhar para o Estado ou para o Ministério da Exatamente, nós estamos aqui para, de certa forma, ajudar esse país a desenvolver que todos nós amamos. Qualquer um na posição social em que se encontra. A questão que eu estou a colocar é, por isso é que naquela hora toquei nesse ponto, de que me parece que agora, não havendo essa política massiva da atribuição de bolsas, como disse o senhor diretor adjunto, me parece que agora o importante é que o INAB tem de fazer o levantamento do real perfil de necessidades que o país tem. Nessa perspectiva, nós temos de olhar, e de forma muito séria e comprometida, antes de chegar a esse estágio que o Jimbo apresenta, o primeiro estágio que nós temos de fazer é o levantamento real das necessidades que o país tem agora, para que não caiamos naquilo que o colega Nelson disse bem, da ociosidade. Quando eu levantar as reais necessidades que eu tenho hoje, eu vou formar em função das necessidades. Uma delas, certamente, já estamos todos alinhados em medicina, mas medicina não é só a única. Seriam os engenheiros agrônomos, os agrários, por um lado. Por outro lado, depois, em função das áreas de atuação estratégicas do Estado, sobretudo as estratégicas do Estado, com os perfis formados, previamente identificados, seria alocar. Agora, primeiro, tínhamos de começar com essas necessidades para depois chegar ao que o Jimbo levanta. Isso, no final do dia, é que nós poderíamos estar a falar de investimento versus retorno. É que se não fizermos isso no final, nós não vamos ter esse programa... Ou seja, não estamos a fazer isso, por isso o conceito... Deixa-me aqui acrescentar uma nota. Não havendo essa estratégia de recepção dos quadros formados no exterior, destes bolseiros que são enviados todos os anos para a formação, não havendo essa estratégia, vocês pensam que é necessário que continuemos a ter programas de envio de estudantes para o exterior? Vale a pena continuar? Vale a pena continuar? O conhecimento é Doutor, o não pode investimento dizer que não existe uma estratégia. A estratégia existe.
Ou vamos dizer assim, não está a Agora, resultar. Pode ser Existe, que não está. os resultados que a gente está a ter não São são ainda melhores, existem, não são mas a os melhores. estratégia existe. Mas já se enviam estudantes há mais de 30 anos. Existe um plano. Porque é que tarda a Estratégia mais funcionar? exigente, mais exigente. Pode continuar. Bem, essa questão é aquilo que eu disse. Essa questão do envio de estudantes para o exterior é um tanto quanto delicada mesmo, porque ali intervêm vários fatores mesmo. Se por um lado o Estado investe, o INAB tem essa responsabilidade, por outro lado estão também os interesses dos próprios estudantes e digamos assim, dos países que oferecem essas bolsas nas condições atuais. Portanto, como sabem, atualmente as bolsas de estudos externos estão suspensas por razões meio de verbas, portanto, não temos dinheiro. E os programas que existem são as ofertas desses países. Portanto. E quando os estudantes vão para lá, portanto, muitas das vezes, por serem tão bons também, o angolano é inteligente, não brinquem. Demonstraram. Têm sido aliciados a ficar nesses países. Sim. São aliciados. Eu conheço por um lado. E por outro, tendo em conta também uma situação que o país vive, tanto que não é, digamos assim, novidade para ninguém, os incentivos também não são daqueles que fazem com que eles regressem. O problema é este, vamos ser realistas, a verdade é esta. Mas isso não lhes dá direito de ficarem lá, porque tarde ou cedo eles virão e vão encontrar o país numa situação cada vez pior. Se o Estado está a investir, é contando com a juventude. Exatamente. Nós estamos a contar com os jovens. Eu sou da opinião... A questão é essa. Eu sou da opinião que a instituição deve continuar a enviar bolseiros para o exterior. Nós precisamos da mais-valia aqui. Nós precisamos ter os quadros que interajam. E Angola tem cá um nicho, uma oportunidade, porque ela formou quadros em quase toda parte do mundo. Então nós temos que melhor aproveitar isso para engrandecer Angola. Porque, vamos lá ver, nós que tivemos nos países socialistas, Cuba, Rússia, viemos com um determinado pensamento. E temos outros que andaram pela Europa que também têm um outro. E somos todos aqui e trabalhamos. Então, nós temos que engrandecer Angola. E queria observar aqui uma questão. O facto de nós estarmos a formar muitos quadros não quer dizer que nós não precisamos dos expatriados. Não nos enganemos com isso. Não nos enganemos com isso. Nós temos que continuar a trabalhar com os expatriados no sentido de ganhar sempre aquela experiência, não é? Haver competitividade para poder atrair ao nosso mercado outros valores. Porque isso é que nos vai elevar. Então, o INAB deve continuar a fazer essa aposta. Agora, quanto à questão do ativo, eu sou daqueles que penso, aquele que recebeu uma bolsa deve voltar ao país e ajudar o país a crescer. Mas nós aqui temos que fazer bem o trabalho de casa. Nós temos que melhorar, porque muitos quando chegam cá são maltratados, não têm uma boa colocação ou não conseguem um bom emprego e ele volta para o país onde formou-se, onde ele tinha propostas e propostas dignas. Então nós temos que pagar bem aos quadros, temos que pagar bem aos técnicos. Só assim, então, é que eu acredito que nós possamos manter o número de quadros que se formam e eles não imigram. Nós temos de haver muita gente que hoje imigra para ir varrer rua, para ir tratar de alguém. Então, se eu gastei dinheiro, investi nos recursos humanos, eu devo tratar que esses recursos humanos possam me potenciar a mim e podermos então aqui ajudar com que o país possa crescer. Por isso é que o nosso nicho, a Associação dos Ex-Estudantes em Cuba, é ajudar o Estado a resolver estes problemas do emprego. Se nos derem a oportunidade que nós possamos mostrar a nossa capacidade na resolução destas questões pontuais. Luís Gima, é ou não necessário continuarmos com projetos de formação? Olha, o maior investimento que eu recebi é a única coisa que ninguém pode tirar e posso partilhar e pelo qual sou respeitado, é o conhecimento.
E isto, desde os meus pais, os pais em casa, sempre a dizer, estuda, é a única garantia que tu tens. Não é? Então, o Estado tem esta obrigação constitucional de investir no conhecimento. Mas nós temos que remover alguns hábitos que estão a criar um mau ambiente neste desiderato e algumas ameaças. De remoção, por exemplo, conforme está aqui o caso de ex-bolseiros de Cuba, eu conheço muitos ex-bolseiros dos Estados Unidos que simplesmente os seus currículos não são aceitos porque é dos Estados Unidos. E agora, como Angola tornou-se agora o maior parceiro dos Estados Unidos, pronto, alguns ficam, vou voltar a ir levar o meu CV, talvez vão aceitar. Por quê? Porque no ambiente político, a ideologia, infelizmente, estava a sobrepor a intelectualidade. Não se quer saber se sabe ou não sabe. Se quer saber quem te enviou para cá. Não é? E depois, há uma outra questão que também tem que se remover. E aqui, para dizer o que o Dr. Nelson estava a se referir, Angola tem angolanos em toda a parte do mundo a estudar e reconhecido com conhecimento e experiência que pode servir o país. Vamos deixar de ver isto, porque este é da Rússia, tem mais confiança, aquele da Alemanha tem menos confiança. Não, vamos aplicar o conhecimento. A outra questão é esta febre última que agora, nestes últimos 10 anos, que está ligado à corrupção, ao nepotismo, de que inclusive há setores públicos que dizem são os londrinos. Ou seja, é um grupo de amigos, familiares, uma rede que estudou num determinado lugar e depois um puxa o outro e cria essa confiança de que não, neste setor só mesmo os londrinos ou os cubanos é que podem. Isto está a desmoralizar, isto está a destruir o país e está a destruir a intelectualidade. E, finalmente, a ameaça é, sim, a fuga de cérebro. Todos nós sentimos isso, que os angolanos são especiais mesmo. São especiais pela capacidade que têm de rapidamente aprender, inovar e criar. E veja que, se de um lado também os outros fizeram a equação, porque o maior recurso de um Estado é o povo, os outros também fizeram a equação. Têm a população adulta, precisam de investir, de manter este controle do conhecimento e têm a forma de pescar. Se fuga de quadro é pescar. Já prestaram atenção que o número de prémios em universidades e academias internacionais para angolano aumentou? É um incentivo no interesse de quem está a te dar o prémio. Porque, sabe, foi para lá durante a semana da invenção, criou um produto, tens um título reconhecido internacionalmente e chega aqui em Angola, olha, estamos aqui ainda a discutir, não, este não é londrino, não é camaneiro, não tem confiança, não... O que é que vai fazer? Com aquele diploma, volta aonde e tem imediatamente trabalho para fazer. E a outra questão que também é a ver com quem fica 5 anos a estudar lá fora, cria bases. A sua vida no dia a dia, cria família, cria amigos. Eu sou londrino e não venho voltar para o Casenga. É a questão da atratividade que eu levantava. É preciso vermos, e aqui o investimento de família, a estrutura da família tem que estar nessa equação. Porque o que lhe vai incentivar voltar para Angola, a primeira coisa é o pai dele, a mãe dele e o irmão dele.
isto tem que ser visto de forma estratégica. Como a família está a família. levar o pai, a mãe e o irmão. Se eu não volto para ficar com a minha família e dar dignidade à minha família, tiro a minha família e levo para lá para lhe dar dignidade. Quer dizer, esta questão não pode ser ignorada. Temos um doutor reconhecido nos Estados Unidos ou na Inglaterra como alguém que está a fazer acontecer o mundo. Olhem para a família dele aqui. Como nestas questões de transferência de benefício, de questões sociais, os outros fazem assim, porque ele não vai voltar. Se a família dele está no Kazenga, numa casa de pau a pique, ou ele tira a família dele com os recursos que tem lá naquele país, na Inglaterra, que recebe, tira a família dele do Kazenga, leva para a Inglaterra, mas sair da Inglaterra para vir sentar no Kazenga porque não amo a minha pátria, sim, vai vir para uma semana. Mas se regressar, não digam que ele não ama a pátria dele. Ele ama também a pátria. Mas só que a ciência lhe obriga a contribuir a nível global. Essas coisas têm que ser faladas de forma sem tabu e não agarrarmos que ele fugiu porque não ama a pátria. Do não jeito é dele, não mas ama a ama. pátria. Ele ama. Diretor Paulino, por esta altura, qual é o número de angolanos que estão a se formar? Que países é que têm estado a disponibilizar, a oferecer bolsas para os angolanos? Sim. Nesse momento, no exterior, temos cerca de 1.300 bolseiros. Portanto, e o país com mais bolseiros, neste momento, é Portugal. Portanto, antes era Cuba, mas agora Cuba, praticamente, já não temos bolseiros em Cuba. Na verdade, Portugal. Estamos a falar de bolseiros a fazer formação em cursos Portanto, na sua generalidade, pós-graduação. na sua generalidade, portanto, aqui inclui-se bem licenciatura e pós-graduação. Portanto, não corremos o risco de perder estes 1000. não. Vamos pensar como atraí-los para regressar em vez de... Começa a pensar, Sim, isso é que temos que pensar. Porque eles foram com bolsas oferecidas por estes governos, não é? Bem, foram com bolsas, sim, oferecidas por esse governo. Mas ainda assim, nós em Portugal, portanto, temos uma taxa de regresso não muito alta também, ou não muito baixa, melhor dizendo. Tem regressado. Agora, os países em termos de onde... porcentagem, é sempre para olharmos pelo menos para... Sim. Já perguntávamos, em 10, por exemplo, em 10 bolseiros, quantos Não, mais de estão a regressar? 50% eles voltam. Portanto, sobretudo, aqueles que estão a fazer especialidade, mestrado, doutoramento, são praticamente docentes, pessoas que já têm famílias aqui e esses não têm interesse em lá ficar. Agora, os jovens são os que mais querem ficar. Mas esses podemos localizar noutros países. Portanto, temos relatos na Hungria, pessoas que não querem voltar. Portanto, Coreia do Sul, por exemplo. Sobretudo esses países. E eu volto a insistir, Sr. Diretor. Vamos insistir de que precisamos criar condições para ele voltar, exatamente, do que e simplesmente pensar que ele não quer voltar. Porque depois isso, nesta mensagem, torna-se uma questão pessoalizada. Porque às vezes, sim, depois fica à vontade própria. Depois, pronto, ninguém vai lá amarrá-lo para trazê-lo de volta. Mas se criarmos as condições cá, que podemos todos fazer o debate, por que nestas condições, você não está aqui na tua pátria, está na outra pátria. E assim todos nós podemos participar. Primeiro, nós temos, a reboque a todo este debate que temos estado a ter aqui, nós temos que continuar a apostar nas infraestruturas. Apostar nas infraestruturas que vão responder ao profissional, apostar nas infraestruturas que vão responder à questão da habitação do profissional. E só assim, então, poderemos encontrar os vários meios de empregabilidade ou de emprego para os profissionais. Porque vou levantar uma questão. Nós temos que continuar a construir as centralidades, novos centros urbanos. De igual modo que se levou a centralidade nas Lundas, aquilo vai atrair com que muitos dos quadros encontrem as mesmas condições que tem em Luanda, que tem em Benguela e Lá no interior
não tem grande atratividade e há grande necessidade. Por isso chamava a atenção dessa grande necessidade, porque o Estado precisa, tem tantos centros médicos por aí e não há um médico. O que faz o papel do médico é um enfermeiro. Hoje, com a telemedicina, tem estado a dar alguma ajuda. Mas nestes sítios recônditos de Angola, nós precisamos ter os profissionais lá para poder ajudar a erguer os municípios, já que a vida, conforme diz o Ministério da Tutela, faz-se nos municípios. Muito bem. Edmil, nós estamos a terminar o nosso debate. Para concluir, o que é importante passar a quem nos acompanha por esta altura? Bem, para concluir, se me permitir só antes um dado, uma nota que eu gostava de fazer, com alguma preocupação, porque foi transversal ao painel, de que o programa de Bolsa tem de continuar, mas o Sr. Diretor-Geral Adjunto fez menção de que, por exiguidade de receitas e de recursos, está paralisado. Desde 2017, certo? Não nem paralisado. Sim, não, utilizou a expressão suspenso até, não está paralisado, suspenso. Então, acho que não sei se suspenso ou paralisado, qual é o mais gravoso. O paralisado é mais gravoso. Então, está bem, então está suspenso. Mas eu gostava de fazer a adição de uma perspectiva e que certamente os meus colegas que estudaram no estrangeiro deverão ter noção. Sim, podemos estar por agora suspenso com o programa de bolsas externas, mas há um outro programa que nós poderíamos começar a pensar enquanto país, que tem a ver com os programas de intercâmbios universitários. Nós não precisamos necessariamente, não havendo dinheiro ou receitas suficientes, mandar as pessoas 4, 5, 6 anos. Os programas de intercâmbio universitário também reforçam a formação. E mobilidade. Exatamente. Nós temos o europeu, que eu conheço, tenho ciência. O Erasmus podia certamente estar aqui a exemplificar outro. Então, se calhar a título de contributo, seria este o repto que eu lançaria ao INAGRO para pensar e design uma estratégia voltada nesse domínio do intercâmbio universitário. Podia-se começar aqui a nível da região, da SADC. Nós hoje falamos do Okavango Zambeze, falamos da zona de comércio livre, falamos dos grandes lagos. Por que não começar por aqui? E temos boas universidades, Etiópia, Quênia, Gana, África do Sul. Temos muito boas universidades na região. Não é verdade que as melhores estão na Europa ou só nas Américas. A África em si também tem esses barreiras. Depois, um outro elemento, agora mesmo já a entrar na reta final, do que podemos concluir, e nós apresentamos aqui a perspectiva no domínio da administração e no domínio do trabalho, parece-nos ser importante que precisamos levar a academia às políticas públicas. A academia e as políticas públicas têm de efetivamente conversar mais. E nesse domínio há determinadas políticas públicas, quer do seu processo de criação, do seu processo de execução e implementação, que nós precisamos certamente trazer a academia para as políticas públicas. E aqui, por que não tirar maior aproveitamento dos laboratórios? Há muitos laboratórios em vários domínios que podíamos aproveitar estes formados no exterior para, de certa forma, responder a estes laboratórios com os vários fenômenos. Às vezes nos deparamos com fenômenos que numa determinada escola de uma localidade as crianças estão a desmaiar e não se sabe porquê. São coisas que um laboratório, efetivamente, pode dar resposta. E destes laboratórios temos os formados no exterior pelo INAB. Depois, e já mesmo para encerrar, como eu disse, no domínio do trabalho, que era o INAB e o INEFOP, e tenho ciência que já existe este intercâmbio, era se tirar melhor e maior proveito do programa de estágios profissionais que existe a nível do Estado. E esse programa de estágios profissionais, e como disse o Sr. Diretor-Geral Adjunto, bem, os estágios profissionais podem ser remunerados e não remunerados. E aqui saem os dois a ganhar, já que a nossa grande, não digo luta, mas o nosso grande ponto de discordância, em parte, era esse retorno ou não retorno. E os estágios profissionais podem ser quer para o lado do Estado, que poderá tirar proveito do programa de estágios profissionais dos ex-bolseiros no exterior, quer para o lado das empresas na visão do mercado. Nelson Pereira Sousa, para concluir, o que é importante passar ainda? Bem, para concluir, evidentemente, que tenho que passar a mensagem da nossa Associação dos Estudantes em Cuba. Nós estamos disponíveis a trabalhar com o governo angolano, com o Estado angolano, no sentido de ajudar a resolver os problemas do desemprego dos quadros.
conforme disse no início da minha narrativa, de que nós temos vários projetos já apresentados, escola no campo, queremos também campos agrícolas para lavrar, temos o projeto da saúde comunitária, no sentido de ir aos sítios mais recônditos, fazer levantamentos, trabalhar com a comunidade, porque nós temos que criar aqui a saúde preventiva, porque nós vamos aos hospitais quando já estamos doentes. E nós em Cuba não fomos educados a isso. A saúde lá é preventiva, nós temos os vários anéis de saúde e é isso que nós queremos ajudar a trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de criar esses anéis, porque nós saímos às vezes de casa para ir para um hospital de especialidade diretamente, quando tu tens que passar pelo posto médico aí no teu bairro próximo. Só assim, não for identificada a causa, é que vai para o outro nível. Quer dizer, e depois o médico de família acaba cautelando aqui uma série de situações que ajuda a reduzir as despesas tanto do Estado como do privado. Se nos permitirem, nós estamos disponíveis a ajudar a solucionar muitos problemas nas várias áreas transversal. Só precisamos de oportunidade, só precisamos. Temos quadros, estão cadastrados e podemos ajudar aquilo onde o governo precisar. Esperamos que tenham sido ouvidos. Diretor Paulino, conclusão, números do INAB que ainda podem ser apresentados rapidamente para concluirmos? Sim, eu queria só dizer algo que julgo importante. O INAB tem parcerias também, a nível mesmo da região, com outros países, ou com outras instituições daqueles países africanos que também gerem bolsas de estudo. E uma das coisas, nomeadamente Moçambique, sim, da África Austral. Estou a me referir concretamente a Moçambique, sobretudo. E um dos aspectos que eles, apresentaram-nos é a possibilidade das bolsas de estudos por empréstimo. Essa Como é que isso vai funcionar? Bem, nós não temos isso, né? Mas o que eles explicaram é mais ou menos nesses termos. O estudante pede um empréstimo, e pode custear a sua bolsa. No fim e ao cabo, ele retorna aquele valor à instituição a qual pediu o dinheiro para poder usufruir da bolsa. Essa é a modalidade que as empresas, grandes empresas, usam normalmente. É muito tradicional nos Estados Unidos com esse tipo de bolsa. Sim. Qual é a vantagem disso? O estudante vê-se comprometido e que realmente tem uma dívida e tem que pagar. E por outra, aqueles que eventualmente não tiverem mesmo, digamos assim, possibilidade de conseguirem uma bolsa do INAB, podem recorrer a um empréstimo para, obter uma bolsa ou custear a sua bolsa e, no fim, acaba, fazer o pagamento daquela bolsa ou do valor que ele deve. Essa modalidade estamos a estudar também. E, por outro lado, queria só dizer mesmo, os estudantes bolseiros devem confiar no governo. O ir para outros países não regressar, é adiar para amanhã, o que realmente eles podiam fazer hoje. Ok. Luís, 30 segundos. Em 30 segundos, sim, eu diria, o primeiro aspecto é, estamos a falar de conhecimento, e conhecimento é a interpretação da ciência, da natureza, e que é o que faz desenvolver a sociedade. Se nós queremos desenvolver enquanto país, temos que olhar de forma diferente a um cientista, a um profissional que tem conhecimento, porque é a aplicar aquele conhecimento que nós vamos desenvolver. E isto, a primeira compreensão, tem que ser dos políticos. Os políticos, o seu ministro, o seu governador, o seu administrador, o seu deputado, têm inclusive uma exigência legal que aquilo que decidem tem que ser uma opção científica. O político não é o cientista. O político é aquele que toma a decisão das várias opções científicas aqui apresentadas. E esta relação sempre deverá de existir. Por isso, quanto mais deixarmos livre o conhecimento, melhor servirá à sociedade. E nós angolanos, somos, por natureza, seres
resilientes no conhecimento. O conhecimento e bem remunerado. Sim, obrigado por isso. Para que seja livre. Boa remuneração, aproveitamento do conhecimento e oportunidades que devem ser criadas aos quadros formados no exterior são algumas das conclusões desta conversa, deste debate que tivemos no dia de hoje. Olhamos para o aproveitamento dos quadros formados no exterior do país neste Girassol Debate, edição desta segunda-feira, 17 de junho de 2024. Estamos assim a dizer que vamos colocar agora um ponto final, voltamos na próxima semana. Por isso, boa noite, fique bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado também aos senhores e bom regresso a casa. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado, boa noite.